Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um culto de adoração e de glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a casa, a família de cada um. Que o Senhor fale ao coração de vocês nesta noite e que Deus os abençoe de forma poderosa. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos tudo nas tuas mãos. Abençoa, Pai, esta noite. Abençoa, Pai querido, todos aqueles que de alguma forma, Pai, terão acesso a esta ministração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai querido, guarde cada família, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, conforme, ó Pai querido, nos nossos pedidos de orações, que o Senhor atenda cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para quem ainda não conhece, nós temos o livro Portal para a Vitória, que fica lá no site da Amazon.com.br. É só digitar Portal para a Vitória e você pode adquirir um livro com histórias da minha vida, coisas que eu passei, que eu vivi, todos eles fatos reais, apesar de alguns deles serem bastante impressionantes, para a glória do Senhor. Vamos continuar orando pelo Senhor José, o pai da Laís, pela saúde dos irmãos da Laís, pela irmã Laís que está com Covid, pela senhora Hilda que está internada, né, questão de saúde, pelo Éder e a Marcela, saúde e vida espiritual, pela Laís Nunes, pelo trabalho, saúde e vida espiritual, pela Yara, saúde e vida espiritual, pela Elaine, saúde, pela Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual, pela Teruco, vida espiritual, pela Eliane, saúde, pelo Ailton e Luana, vida espiritual, pelo Washington, saúde e vida espiritual, pela Cleusa e a Kelly, saúde e vida espiritual, pela Natália Hernandes, vida espiritual, pelo Vinícius, saúde, pela Carmen, saúde, pela Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual, pelo Mota, Elaine e Júlia e Eduardo, saúde, vida espiritual e saúde também dessa família, e pelo juiz Paulo, saúde, né, que ele me informou, acho que ontem, que está com Covid, né, assim como a Laís também está com Covid. Então que Deus tenha misericórdia desses nossos irmãos e que Deus cure e sare cada um deles. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos cada pedido de oração. Aqueles que são por saúde, ó Pai, tu sabes qual é o motivo de saúde. Aqueles que são de vida e por vida espiritual, tu sabes qual é o problema espiritual que estão passando. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloco todos eles nas tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os guarde e para que o Senhor também atenda, Pai, em nome de Jesus, a cada pedido de oração que está nessa lista, e aqueles que por algum motivo não estão, que o Senhor também atenda, Pai, mas que ninguém fique sem ser atendidos, ó Pai, pelo Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou fazendo aqui rapidinho porque eu quero que dê tempo. Tem algumas coisas para falar com vocês sobre a ministração de hoje. Eu sei que não vai dar tempo de eu falar sobre tudo que eu gostaria de falar sobre o assunto, mas dá para ter uma ideia. E se você tiver dúvida depois sobre o assunto que nós vamos falar, você pode também me mandar mensagem fazendo perguntas pelo Messenger. Você pode mandar também um WhatsApp para mim, que a maioria de vocês tem o meu WhatsApp. Então pode perguntar, se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta ali em particular, ou se quiser, você pode fazer a pergunta que depois, em outro momento, eu respondo, até mesmo ali pelo Facebook, pelos comentários do Face, e também você pode mandar uma mensagem ali pelo Instagram também. Enfim, você tem diversas formas aí para se comunicar conosco. E que a graça do Senhor e que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria sobre todas as coisas, e que todas as coisas sejam discernidas pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então,
Hoje eu quero falar para vocês sobre espíritos da infância. Eu quero falar para vocês sobre espíritos da infância. Eu me lembro que tinha coisas que eu não achava que aconteciam, e eu me lembro de um pastor fazendo um culto na rua, tem um vídeo, ele fazendo um culto na rua numa comunidade do Rio de Janeiro. E quando ele começou a orar, depois de ele ter ministrado, ele começou a orar por libertação. O que me assustou, e eu nunca tinha visto, e a gente nunca para pensar, o que me assustou nesse vídeo foi que várias crianças nessa comunidade ficaram possessas. Eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto adultos possessos por espíritos maus, mas eu nunca tinha visto crianças possessas. E depois que eu vi esse vídeo, aí comecei a querer aprender mais, entender mais sobre o assunto. Então é disso que eu vou falar hoje, espíritos da infância. E a gente vai perceber que esses espíritos da infância, eles são muito mais comuns do que você imagina. Eles são muito mais comuns do que você imagina. Tem um texto lá em Marcos, capítulo 9. Eu vou começar, a gente vai ver o texto todo, mas eu vou começar pelo versículo 21, que para mim é o texto-chave daquilo que a gente vai falar aqui agora. Diz assim: Jesus havia, só para você entender um pouquinho já o contexto, um menino estava se debatendo no chão, como se estivesse convulsionado. E nesse ataque que ele teve no chão, o pai já entendia que era um problema espiritual. E o pai pede aos discípulos de Jesus para que repreendam o espírito na vida daquele menino, para que o espírito o deixasse. Mas o espírito não deixou. Então mais tarde chega Jesus e vê aquele alvoroço todo e pergunta o que aconteceu. Aí o pai vai e explica para Jesus também: olha, meu filho, ele está possesso por um espírito e ele fica se debatendo, o espírito joga ele no fogo, joga ele para tentar matá-lo de várias formas. E Jesus, ele diz assim no Marcos 9, 21. Então, até eu tenho que me acalmar aqui, né? Que tem assunto que a gente se empolga um pouco. Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Jesus está perguntando há quanto tempo esse menino é perturbado por esses espíritos. Jesus perguntou ao pai do menino, Marcos 9, 21. Há quanto tempo ele está assim? E o que o pai responde para Jesus? Desde a infância. Quando a Bíblia fala que é um menino, então é bem provável que a gente está falando de uma criança de menos de 12 anos. Um menino de menos de 12 anos. E ainda ele fala desde a infância. Então ele está falando assim, que desde quando ele era pequeno, quem sabe desde quando nasceu, mas desde quando era criancinha, esse espírito atormenta o menino. Então Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo este menino fica entrando em convulsão? Há quanto tempo este menino fica sem falar? Há quanto tempo este menino se joga no chão? Há quanto tempo esse menino está com essa perturbação? O pai responde: desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Então, os problemas, a maior parte, queridos, dos nossos problemas espirituais começam na infância. Diga misericórdia. A maior parte dos nossos problemas espirituais começam na infância. Ah, pastor, então a ministração de hoje não é comigo? Depende. Você já foi tratado por aquilo que aconteceu na sua infância? Se você já foi tratado por aquilo que aconteceu na sua infância, então você pode até desligar se você quiser. Claro que Deus sempre vai trazer uma ou outra palavra aqui no meio que vai falar ao teu coração.
Mas se você não tem certeza se já foi tratado de todos os problemas que você teve na tua infância, eu posso afirmar para você que esse problema de alguma forma ainda interfere na tua vida adulta. Você pode estar aí com seus 130 anos, glórias a Deus por isso. Você está aí com seus 130 anos e se você não tratou problemas da sua infância, pode ser que com 130 anos você esteja sofrendo por coisas que aconteceram na sua infância. Tudo começa na infância. Tudo começa na infância. O seu comportamento espiritual hoje, ele é um reflexo do que você viveu na infância. O seu comportamento emocional pode ser um reflexo do que você viveu na infância. Os seus traumas, as suas depressões, as suas síndromes de pânico podem ser reflexo do que você viveu na infância. A sua perturbação espiritual, a sua insônia, as suas diversas doenças constantes que médicos não conseguem identificar, podem ser problemas não tratados da sua infância. E o que eu quero dizer também é que, além de ser problemas não tratados na sua infância, esses problemas não tratados da infância, boa parte deles permitiram que na infância espíritos, como a Bíblia chama, espíritos imundos, espíritos malignos conseguissem entrar na sua vida na infância. E esses espíritos podem estar desde a sua infância alterando o teu humor, alterando o teu futuro, alterando a sua disposição, alterando as suas emoções, alterando sua vida financeira, alterando a sua vida ministerial, provocando ainda em você instabilidade na sua santidade, fazendo com que você fique aprisionado em pecados que desde a infância te incomodam. Então, é sério o que nós vamos falar. É muito sério o que nós vamos falar. Jesus perguntou ao pai do menino possesso, há quanto tempo ele está assim? E a resposta que Jesus recebeu do pai foi, desde a infância. Isso mostra que um problema ele pode acompanhar você a vida inteira. E talvez ele só se resolva o dia que você quiser tratar. Talvez de assuntos que você nunca falou para ninguém desde a sua infância. Marcos 9:16, aí tem alguns versículos, estão descritos, para quem estiver no Face consegue enxergar, estão descritos aqui na página, mas está no mesmo contexto aí de Marcos capítulo 9. Perguntou Jesus, quando Jesus ele desceu do monte e viu que os discípulos dele estavam ali orando por esse menino e tinha muita gente reunida. Então, quando Jesus viu todo aquele movimento, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. No verso 22 ele diz assim, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Então, veja, todo espírito que entra na vida de alguém, todo espírito que entra na vida de alguém, eu estou falando literalmente de possessão, ou seja, o espírito ele entra, ele age de dentro da pessoa, ele age por dentro da pessoa.
Então, aqui ele está falando para a gente aqui que esse espírito, ele impede o filho de falar. Mais tarde a gente vai entender pela oração de Jesus que ele impede o filho também de ouvir. Então os espíritos, eles impedem de falar e ouvir. Não fiquem pasmados, mas há situações de mudez que podem ser espirituais. Há situações de surdez, não estou falando que são todas. Há situações de surdez que podem ser espirituais. Então, na verdade, se você pegar por um contexto geral, há vários tipos de doenças que a gente toma remédio e nada faz efeito e os médicos não sabem o que fazer. Normalmente isso já é uma indicação de que você esteja sofrendo de um problema espiritual e não físico. Todo remédio de farmácia ele vai tratar o seu físico, nenhum deles trata o espiritual. Uns vão mexer enzimas aqui, células ali, mas tudo é físico. Nenhum deles trata o espiritual. O espiritual, ele só é tratado por Jesus. O espiritual, ele só é tratado de forma espiritual. Agora, por que o espírito entra numa criança? Porque o Satanás, ele quer roubar, matar e destruir, lá em João 10:10. Tudo aquilo que Deus criou, e todos nós somos criaturas de Deus, tudo aquilo que Deus criou causa ciúmes em Satanás. Satanás ele tem ciúmes do amor de Deus por nós. Então os servos de Satanás, que são anjos caídos também, que são chamados por Jesus de espíritos imundos, se eles pudessem, eles entrariam na vida de todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas eles podem entrar. Mas continuando aquilo que a gente está lendo, você vê que o espírito ele joga o menino no chão para se machucar, faz o menino convulsionar para tentar causar algum tipo de paralisia em todos os órgãos do menino, faz o menino ficar rígido, ranger os dentes. Aí tem, lança no fogo e na água. Para quê? Para quê? Ele faz isso para matá-lo. O texto, não sou eu que estou dizendo. O texto diz, olha aqui, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Matá-lo. Então, toda vez que o espírito está dentro de uma pessoa, e o espírito imundo está dentro de uma pessoa, ele está para matar. Ele está ali para matar. Ah, pastor, mas e aquelas pessoas que... E não estou falando do Espírito Santo. E aquelas pessoas que recebem o Espírito? Essas pessoas que recebem o Espírito, esse mesmo Espírito que parece que é amigo dela, hoje, um dia, uma hora vai matá-la. Porque essa é a finalidade de Satanás. É roubar, matar e destruir. Pastor, qual Espírito eu posso receber no meu corpo? Eu diria para você, somente um, o Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia vai chamar também de o Espírito de Deus, que a Bíblia vai chamar também de Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Somente aceite receber no teu corpo o Espírito Santo de Deus, amém? Qualquer outro espírito, ah pastor, mas eu já ouvi falar que o espírito tal é bonzinho, eu já ouvi falar que o espírito fulano de tal ajuda pessoas, eu já ouvi falar que espírito tal ajuda a casar, eu já ouvi falar que espírito tal traz prosperidade, eu já ouvi falar que espírito tal guarda e protege os meus filhos, eu já ouvi falar que espírito tal, qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, uma hora, esse que você chamou para te abençoar, uma hora vai te matar. Uma hora vai te matar. Então entenda isso. Qualquer espírito, imagine qualquer espírito aí na sua cabeça que você já ouviu falar. Imagine qualquer entidade na tua cabeça que você já ouviu falar. Qualquer espírito, qualquer um.
vai te matar. Ele só vai esperar um melhor momento, até ele achar um monte de fogo, até você entrar no mar, até você entrar no lago, não sei, ele vai tentar te matar. No fogo, te matar afogado, te matar através de um acidente, aquele acidente impressionante que não tinha como acontecer com você, mas acaba acontecendo. É isso, ele vai, esse espírito ele quer matar. Esse espírito ele entrou nesse menino desde a infância, porque esse espírito queria matar o menino. Marcos capítulo 9, a partir do verso 16. Esse espírito queria matar o menino. Então, outra questão aqui é que os espíritos eles entram para te impedir. Impedir seja lá o que for, te impedir de ser salvo, ou seja, ele vai atrapalhar para você não ter encontro com Deus. Quantas vezes eu já ouvi falar de pessoas que queriam ter um compromisso com Deus, mas acontecia algo gravíssimo naquele dia. Eu conheço gente que quando quis se batizar, ele atropelou uma pessoa no dia. Eu conheço gente que no dia que a pessoa foi dar o testemunho dela de que ela tinha entregado a vida a Cristo, houve acidente na frente da igreja envolvendo polícia, envolvendo sangue, gente machucada. Enfim, sempre que você tentar querer caminhar na direção de Jesus Cristo, os espíritos vão se levantar para tentar te impedir. Porque Satanás não quer que você se encontre com Jesus Cristo, porque ele tem ciúme, ele tem inveja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. Satanás não é Senhor sobre nada. Ele é Senhor sobre nada, porque tudo pertence a Jesus Cristo, amém? Tudo está debaixo dos pés de Jesus. A Bíblia diz que o Satanás ele age até onde Deus permite. Se Deus não permitir, ele não age. Por quê? Jesus Cristo é Senhor de Satanás. Entenda isso, que quando Satanás fica à frente de Deus, de Jesus, ele é obrigado a se curvar, mesmo que ele não queira, ele se curva, porque Jesus Cristo é Senhor sobre ele. Então entenda isso, tudo começa na infância, e os espíritos entram mesmo em crianças, e os espíritos impedem você, nesse caso aqui, de falar ou ouvir, mas ele impede você de ter um crescimento, de conhecer a Deus, de ser feliz, de ter paz, de se sentir realizado, sabe? Ele impede você de ter família, ele impede você de ter filhos, ele impede você de se casar, ele impede você de ter um bom emprego, ele impede você de fazer uma faculdade, ele impede você de fazer o que é certo, de fazer o que é direito. Ele está aqui para impedir, enquanto Jesus Cristo está aqui para te liberar. Deus te fez como águia, e Satanás construiu a jaula. Deus te fez como águia, e Satanás construiu a jaula, porque ele quer ver você impedido de voar e de alcançar aquilo que Deus tem para você. Bom, Marcos 9,18 diz assim: pedir os discípulos, eles ficaram orando pelo menino, pedir aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Pedir aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então alguns discípulos de Jesus, alguns dos apóstolos, ficaram lá orando, repreendendo, expulsando o espírito que estava no menino, porque os apóstolos também já entenderam que era um espírito, que não era uma doença física, era uma doença espiritual. Então os discípulos ali reunidos, então eram vários discípulos reunidos, além de muita gente ali com eles, muita gente orando, pedir aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Espíritos oferecem resistência, entenda isso. Espíritos oferecem resistência. Quando a Bíblia fala de batalha, é porque o inimigo ele não vai abrir mão daquilo que ele está retendo. Você vai ter que expulsá-lo. Entenda isso. Entenda isso.
Talvez você esteja com alguma perturbação na tua casa. Você está ouvindo vozes na tua casa. Panelas caem na tua casa do nada. Portas de armário abrem e fecham na tua casa do nada. Você fica escutando um chiado. Você escuta alguém mexendo. Eu lembro que quando eu e minha esposa nos casamos, nós compramos um sobrado na zona sul de São Paulo, e a minha esposa, a pastora Priscila, ela estava deitada na cama e estava dormindo, já era pela manhã, ela estava dormindo e de repente ela sentiu que crianças, ela sentiu e ouviu barulho de crianças andando no nosso quarto. E de repente ela viu que essas crianças conseguiram tocar nela, mexeram na boca dela. E quando isso aconteceu, ela se levantou, ela repreendeu o espírito com autoridade, em luta, em batalha, para que esses espíritos fossem embora. Depois, quando a gente estava reformando a casa, a gente descobriu que tinham vasos de trabalho no teto do sobrado. A gente descobriu que tinham mensagens, ainda que sejam mensagens da Bíblia, dobrada no papel, com uma fita com durex. Tem macumba gospel também, com durex grudado ali no batente da porta. E a gente foi descobrindo essas coisas, tirou, oramos, repreendemos e ordenamos aqueles espíritos de que aquela casa agora pertencia a nós. E que eles eram obrigados a sair dali em nome de Jesus Cristo. Nunca mais tivemos problemas em relação a isso naquela casa. Nunca mais. Ficamos lá por 9 anos. Nunca mais tivemos problema. Então, os espíritos, eles oferecem resistência. Veja, a questão não é que é uma criança, que tem gente que acha, é um bebezinho, então a coisa mais fácil que tem é repreender o espírito no bebezinho. Não, querido. Entenda que não existe espírito criança. Não existe espírito criança. Ah, pastor, tem sim, Cosme e Damião. Não, isso aí é tudo enganação. Ixumirim, é tudo enganação, é tudo mentira. São espíritos, os espíritos, eles têm todos a mesma idade. E eles se fingem, uns se fingem de velhos, outros se fingem de adultos, outros se fingem de médicos, outros se fingem de criança, mas são todos, na verdade, espíritos imundos. Espíritos imundos que entram na vida da criança. Então você vai ter o mesmo tipo de resistência. Mais pra frente eu vou falar sobre algumas diferenças. Mas os espíritos, quando eles entram em alguém, eles não querem sair. Os discípulos oraram, não saíram. E o espírito não saiu. Aí tem gente que pensa, fala, eu entreguei minha vida para Jesus. Graças a Deus, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Então não tem mais nenhum espírito. Não, você mandou eles embora? Não fica chocado não. Fica chocado não. Fica chocado não. Não fica chocado com isso. Se você não mandou eles embora, eles continuam desde a infância. Pastor, isso é complicado que você está falando. Ele falou, eu conheci um pastor que ele brincava, né? Não achava muito interessante a brincadeira, mas eu falo com você com todo respeito. Pastor, eu não acredito nisso. Aí eu falo para você com todo respeito. Faz o teste. Faz o teste. Se você respeitar o que eu estou dizendo e orar a Deus com humildade e falar, Deus, eu não sei se o que o pastor Max está falando é verdade, mas e se for? E eu não quero julgar o que o pastor Max está falando. O Senhor o julga. Mas eu coloco diante do Senhor. Aí você pode fazer, inclusive, coisas diferentes. Primeiro, Senhor, existe ainda a possessão? Porque tem gente que eu estou tratando o assunto aqui, mas não acredita nem na possessão. Você pode perguntar para Deus, mas tem que ser com humildade. Senhor, eu quero verdadeiramente aprender do Senhor. Me mostra na tua palavra, existe ainda a possessão? Segundo, só se você fizer com humildade. Senhor, eu não vou julgar o pastor Max, mas espíritos entram em crianças? Espíritos entram em crianças? Tem que ser com humildade, senão Deus não vai te responder. E Ele pode responder sim ou não.
Se eu aprender amanhã que eu estou errado, eu sou o primeiro a vir aqui a falar para vocês, olha, eu errei, e já fiz isso algumas vezes, tá? Eu errei aquele assunto tal, entendi agora na Bíblia que é assim. Isso acontece. Ninguém entende a Bíblia 100%. Se alguém falar que entende a Bíblia 100%, foge dessa pessoa, porque virou Deus, virou o Espírito Santo. Para tudo. Até para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo do Senhor. Amém? E você pode fazer essa pergunta. Senhor, um espírito pode entrar numa criança, que a gente vem na nossa mente, numa criança inocente? Um espírito pode entrar? A gente vai falar mais sobre isso. É que eu falei, o assunto é muito extenso, então não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas pergunta para Deus com humildade. Que se você pergunta com arrogância assim para Deus, sabe quando a gente pergunta coisa para Deus, mas já indicando para Deus uma resposta? Eu já fiz isso. Fala assim, eu tenho certeza que não é isso, não é, pai? Aí Deus vai falar assim para você, é isso aí. Porque você não quer ouvir a verdade, você quer que alguém diga para você que você está certo. Balaão, Senhor, eu posso ir? Não. Aí de novo, Senhor, eu posso ir? Não. Aí de novo, Senhor, eu posso ir, né? Vai. Porque não havia nele humildade para verdadeiramente respeitar e obedecer aquilo que Deus estava falando. Imagina que tem coisas que a gente aprende e que faz a gente olhar para trás e perceber que aprendemos errado a vida inteira. A vida inteira. Aprendemos errado a vida inteira. Então entenda que os espíritos vão oferecer resistência, ou seja, eles não vão sair porque você visitou a igreja, eles não vão sair simplesmente porque você falou, não, agora minha vida é de Jesus, e isso é importante para burro, mas eles não vão sair porque você entregou a vida de Jesus, porque é como se o corpo aqui, o corpo é a sua casa, o corpo é teu. Jesus não vai expulsar da tua vida aquilo que você permite que more. Uma vez uma pessoa veio pedir oração no meio do culto, aí no final do culto nós oramos, repreendendo o espírito na vida dela. Daqui a pouco ela sai, vai ao banheiro e volta e falou assim, pastor, o espírito não foi embora não. Eu falei, foi sim. Não, pastor, não foi embora não. Eu falei, mas ele foi sim. Ela falou, não, pastor, eu acabei de ir no banheiro lá, ele falou para mim que não foi embora não. Aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei assim, mas você gosta desse espírito aí na tua vida? Aí ela disse para mim, ah, pastor, é que esse espírito, ele me disse, meu marido está me traindo ou não. Você entende? Essa pessoa já era cristã, já frequentava a igreja, já era batizada e guardava o espírito com ela, porque gostava do espírito. Se você não repreender e não mandar o espírito embora, ele não vai. Ele não vai. Se você começar a chorar agora, ele não vai embora. Se você começar, Senhor, e agora? Ele não vai embora. Você precisa mandar ele embora, porque o corpo aqui ele é teu. Entrega o seu corpo para Jesus Cristo e manda ele embora. Entrega o teu corpo a Jesus Cristo. Entrega a tua alma e o teu espírito a Jesus Cristo e manda o espírito embora. Se você estiver com Jesus, ou seja, se você entregar primeiro o teu corpo, a tua alma e o teu espírito a Jesus, você vai embora. O espírito vai embora. Mas aqui os discípulos oraram e o espírito não foi embora. E aí, quando viram que o espírito não foi embora, ele explicou que os discípulos oraram e o espírito não foi embora. Aí Marcos, a partir do 19, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Nenhum espírito resiste a Jesus. Quando o Espírito viu, Jesus não falou nada. Quando o Espírito viu Jesus, ele já se manifestou.
Isso aqui é importante, sabe por quê? A maioria dos espíritos não vão se manifestar, a não ser que você tenha um encontro com Jesus. A não ser que Jesus confronte. Por quê? Porque o espírito que está com você desde a infância, ele vai trabalhar na tua vida para você nunca descobrir que ele está na tua vida, porque ele não quer que você expulse ele da tua vida. Por isso que você precisa ter humildade e perguntar a Deus: Senhor, será que há algum espírito em mim imundo? E esperar a resposta do Senhor com humildade. Se você fizer esse questionamento com humildade, pode ser que Deus fale: filho, não tem nada em você. Pode ser. E pode ser que Deus fale: tem sim, filho. Tem espíritos aí desde a infância. Mas com certeza essa palavra não virá só assim. Deus vai falar: clame a mim e eu vou atuar para tirar esse espírito da tua vida. Você vê aqui no contexto que há espíritos, queridos, e a gente vai falar depois, mais para frente, mais detalhes, mas há espíritos que, veja, os discípulos tentaram repreender. Filha, pega a coisa aqui. Que os discípulos tentaram repreender e não conseguiram. Os discípulos tentaram repreender o espírito e não conseguiram. Jesus, ele chegou de frente com o espírito teve que sair. Então eu quero que você entenda o seguinte com esse texto aqui. Entenda o seguinte com esse texto. Entenda o seguinte com esse texto. Aquilo que o homem usado por Deus não puder realizar, Jesus vai realizar na tua vida. Não há prisão, não há libertação que Jesus não possa fazer. Nenhum espírito em todo o cosmos, nenhum espírito resiste a Jesus, porque para Jesus foi dada toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O nome dele é acima de todo nome. Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, todo o poder está concentrado nele. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi e já presenciei pessoas que eu digo assim: olha, você precisa de libertação. Ah não, pastor, mas o Espírito falou que se eu me afastar dele, ele vai me matar. Se eu me afastar dele, ele vai matar meu filho. Se eu me afastar dele, ele vai tirar o meu marido. Enfim, a maioria é mulher, e é mesmo. Mas enfim, veja, o inimigo ele ameaça o tempo todo, e tem gente que por medo do inimigo vive escravo desde a infância. Mas a Bíblia diz que não existe inimigo que possa resistir à presença de Jesus na tua vida. Amém? Não existe inimigo que possa resistir à presença de Jesus na tua vida. Glória a Deus. Nenhum espírito resiste a Jesus. Nenhum espírito. Jesus perguntou aqui, volta lá ao 21, quando o menino viu Jesus, o espírito viu Jesus, começou a se convulsionar, rolar o menino lá na terra, e aí que entra o texto que eu comecei ministrando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância, desde a infância. Gênesis capítulo 8, verso 21, Deus diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. Então, eu posso dizer assim: por causa da nossa maldade, o inimigo entra na criança. Principalmente por causa da falta de zelo, vou até mudar, por falta de entendimento espiritual do pai, porque ele também muitas vezes é vítima do pai e da mãe, dos pais, mas eles muitas vezes são vítimas, nem eles sabem.
Mas vou te dar um exemplo de como um pai e uma mãe pode fazer com que um espírito entre numa criança desde a infância. Eu vou te dar um exemplo, alguns exemplos. Pelo menos o que o Espírito Santo me trouxe à memória. Quando o pai ou a mãe diz assim: eu não queria estar grávida, eu não queria ter este filho. Por exemplo, quando descobre o sexo, eu não queria ter um menino, eu não queria que fosse uma menina, eu queria perder essa criança, eu não quero que essa criança nasça. Essa criança, ela só vai ser maldição para mim. Essa criança veio para atrapalhar a minha vida. Essa criança veio para acabar com a minha alegria no meu casamento. Quando o pai abandona a mãe, quando a mãe abandona o pai com o filho. Queridos, e tem várias outras situações. Mas o que eu quero dizer é que todas elas, o espírito só entra na infância de uma criança se o pai ou a mãe permitirem. Se o pai ou a mãe permitirem. E aí, por isso que eu digo que não é culpa, muitas vezes, do pai e da mãe. Na maioria das vezes é ignorância espiritual. É ignorância espiritual. Coisa que, infelizmente, eu ainda sou muito ignorante espiritualmente. E já fui mais ignorante ainda. Ignorante que eu digo é no sentido de conhecimento, no sentido de entendimento sobre o assunto. E às vezes a gente, sem saber, entrega a criança para o inimigo. Filha, pega o relógio para o papai. Entrega a criança para o inimigo. Vê se o horário está certo. Entrega a criança para o inimigo. Muitas vezes, entrega a criança para o inimigo. É uma decisão dos pais. Às vezes, os pais também são vítimas, porque os avós fizeram algum tipo de bobagem espiritual por falta de entendimento também. E o neto já vai nascer naquela linhagem. Ele já nasce naquela linhagem de maldição. Falta quanto tempo? Queridos, eu não acredito, só falta 17 minutos e eu estou praticamente na introdução do que eu quero falar. Mas vamos caminhar aqui. Então entenda você, tudo começa na infância. A gente tem um costume na igreja evangélica, a gente tem um costume da criança ser apresentada na igreja quando nasce. E uma vez eu fui apresentar uma criança. E quando eu estava apresentando, eu tenho o costume de pegar a criança no colo. Eu lembro que eu peguei a criança no colo, pus a cabeça dela aqui, peguei a criança no colo e comecei a consagrar essa criança a Deus. Que a gente pega a criança e consagra. A gente não batiza, mas a gente consagra a criança a Deus. E aí naquele dia foi a única vez que eu estava apresentando uma criança e que Deus falou para mim repreender o espírito que estava na criança, um recém-nascido. E quando eu fiz isso, eu fiz de forma discreta, só o pai da criança percebeu. Só o pai da criança percebeu. Eu fiz de forma discreta, e eu fiz ali baixinho, eu falei: Espírito, em nome de Jesus, saia. Todo mal saia da vida dessa criança agora. O recém-nascido fez assim, ó. E eu sei que naquela hora, o espírito que entrou na infância, numa criança recém-nascida, por alguma questão que nem sei, o pai também não sabe, a gente não sabe, até hoje a gente não sabe, mas a gente sabe que a criança foi liberta naquele momento. Tudo começa na infância, querido. Já atendi também umas 4 mães, mais ou menos, 4 ou 5 mães, que disseram assim: pastor, eu não consigo trocar o meu filho. A mãe teve filho homem. Porque ela sente coisas que não deveria sentir, e eu não posso explicar isso agora. E aí, o Espírito Santo, em todas elas, mandou eu perguntar a mesma coisa para a mãe. Quando o seu filho nasceu, você queria que fosse realmente um homem ou você queria uma menina? Todas elas disseram: ah, pastor, eu queria uma menina. Ou a maioria delas, não lembro. Pastor, eu queria uma menina. Quando você rejeita
o sexo do teu filho, seja ele nascido menino ou menina, e você rejeita, você está permitindo que um espírito entre no seu filho desde a infância, às vezes desde o ventre, às vezes desde o dia que você não precisava nem saber o sexo, você já disse assim, se for menino eu não vou querer, já no dia que engravidou, se for menina eu não vou querer, pronto, você já rejeitou seu filho. Entenda assim, toda criança rejeitada, ela vai encontrar um pai espiritual, nem que esse pai seja um espírito imundo, mas o pai e a mãe era para ser você, mas como você rejeitou, Satanás veio e manda alguém adotar. E aí o espírito passa a habitar na criança. Tudo começa na infância. Marcos 9, 22, 24. E eu vou caminhar até onde eu conseguir caminhar aqui. Mas se podes fazer alguma coisa, aí o Jesus falou, está conversando com o pai do menino aqui, respondeu que é desde a infância. E aí ele conta todo o problema do menino para Jesus, e ele diz para Jesus, Jesus, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus fala, se podes, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei qual é a sua situação desde a infância, eu não sei qual é a situação do teu filho, eu não sei qual é a situação da tua filha, mas tudo é possível àquele que crê, amém? Tudo é possível àquele que crê. Jesus pode mudar a tua história, e Jesus pode mudar a história dos teus filhos, independente da idade deles, mesmo que o problema seja desde a infância, amém? Glória a Deus. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, Deus se manifesta pela sua fé. Se você crê que entende espiritualmente que eu estou falando que uma criança pode ficar possessa desde a infância, e você crê nisso, e você crê principalmente que você tem um problema desse, ou que o teu filho tem um problema desse, mas que você crê por esta palavra, que você pedindo ajuda a Jesus, Ele pode mudar a história, a sua história, ou a história do teu filho. Então, se você usar a tua fé, Deus vai se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua genealogia, em nome de Jesus, amém? Mas precisa haver a fé. Se você não acredita que uma pessoa possa ficar possessa, então fica tranquilo. O Espírito habita na pessoa e vai ficar sempre confortável, porque ele aproveita. Queridos, uma das estratégias que deu certo, que Satanás fez, foi convencer, inclusive, a maioria das igrejas evangélicas de que ele não existe. Marcos 9, 25 a 27 diz assim, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Então entenda que Jesus, ele repreendeu o espírito, dizendo, espírito mudo e surdo. Veja como é importante às vezes a gente ter uma revelação de Deus para saber qual tipo de espírito que está atuando. Nesse caso aqui era um espírito que causa mudez e surdez na pessoa. Então a pessoa fica muda e surda. E aí o Senhor ele identificou esse espírito e ele falou, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe, nunca mais entre nele. E neste momento o espírito gritou, se agitou violentamente, ainda tentando resistir, mas ele teve que sair, porque quem deu a ordem para o espírito imundo foi Jesus. Quando Jesus dá a ordem, qualquer espírito tem que obedecer. Amém? Amém? E aí quem não te conhece vai pensar, ih, agora ele morreu, ih, agora acabou. Não, o Jesus que te liberta, ele também te levanta. Aleluia, glória a Deus. Ele também te levanta. Jesus tomou o menino pela mão, o levantou e ele ficou em pé. E Jesus ainda dá uma ordem aqui, que Jesus tem poder para fazer isso. Nunca mais entre nele. Porque entenda assim, no processo de libertação,
Uma coisa que você, uma vez que Jesus te libertou e você está firme com Jesus, você está andando, confiando na palavra, se arrependendo sempre que peca, obedecendo a palavra, então ele não pode mais entrar. Jesus não deixa. Aquele que faz a vontade do Senhor, o inimigo não toca. Não toca, a não ser que Deus tenha algum propósito para te ensinar alguma coisa, mas aí você vai entender claramente também, como ele fez com a minha esposa. Aí a gente aprendeu que toda casa que entra a gente tem que orar, repreender todos os espíritos, mandar todos eles embora, consagrar a casa a Jesus e depois fechar a casa. Mas tem gente que não acredita nem no óleo da unção, de que Deus usa isso para você selar. Aí fica difícil. Mas o Senhor liberou esse menino para falar e ouvir. Imagina a alegria deste menino. Quanto tempo, filha? Imagina a alegria deste menino. Dele poder agora falar e ouvir. O que ele nunca conseguiu fazer desde a infância. Desde a infância. Ele nunca conseguiu fazer desde a infância. Por isso que nós devemos, quando os pais souberem que ficaram grávidos, né? E hoje eu recebi uma notícia dessa, glórias a Deus, né? Pela vida da irmã Jolaine, que Deus abençoe grandemente, o irmão Wesley, Deus os abençoe de forma poderosa. É uma alegria muito grande saber que a irmã Jolaine está grávida. Então recebeu a notícia, não importa se é homem, se é menina, não importa se estamos no meio de uma pandemia ou fora de uma pandemia, não importa se é outubro ou novembro, não importa se vai nascer no inverno ou no verão, Deus é quem abençoa e nós devemos ser gratos a Deus, porque a Bíblia diz que uma criança é um presente de Deus para nós, os pais. E seja ela, venha ela do jeito que vier, ela é uma alegria ao nosso coração. A Bíblia diz isso, que a criança ela traz alegria ao coração dos pais. Eu já tive alegria 3 vezes, então estou bastante alegre nisso, que minha filha está dando risada aqui na minha frente, mas eu já estou bastante alegre com isso, porque realmente os filhos eles trazem alegria. A Bíblia diz lá em Marcos 28, 29, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Veja, Jesus ensinava os discípulos aquilo que os discípulos precisavam entender e aprender, para quando Jesus subisse aos céus e os discípulos ficassem aqui na terra, eles saberiam o que fazer. Jesus ensina os discípulos a expulsar demônios. Veja, para quem acha que demônio não existe mais e possessão não existe mais, para que Jesus ia perder tempo ensinando os discípulos a expulsar? É uma pergunta para você responder. Atos capítulo 8, o livro de Atos, ele foi escrito depois que Jesus subiu aos céus. E o livro de Atos, ele conta a história da igreja, como que a igreja se comportou. Então, em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que um diácono chamado Filipe, eu acredito que era o diácono, ele entra em Samaria e diz lá que os doentes eram curados, né, os coxos eram curados, e os demônios gritando, saíam do corpo das pessoas. Está ensinando de novo sobre libertação. Atos 16 diz que Paulo estava andando e uma menina dizendo, eles são os filhos do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu o espírito de adivinhação e o espírito saiu da menina. Atos 16. Atos 16. Então assim, por que Deus nos ensinaria depois da ascensão deles? E a gente acredita, bom, não vou perder tempo com isso agora, mas eu estou à disposição. Para quem depois quiser perguntar, pode me perguntar, e aquilo que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, nós vamos orar juntos a Deus para entender. Mas depois de ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram para Jesus em particular. Eles não queriam se expor, eles perguntaram, Deus, por que a gente orou e o Espírito não foi embora? Aí Jesus, ele explica. Aí Jesus mostra para a gente que dentro do mundo espiritual, entre os espíritos imundos, entre os demônios,
existem também classes. Então tem demônio que tem mais poder que o outro. Nenhum deles tem mais poder que Jesus, já deixei isso claro aqui, mas um deles tem mais poder que o outro. E às vezes você simplesmente chegar lá e orar, ele não vai sair. Aí Jesus diz, para esse tipo você se prepara para a libertação. Então, dependendo da batalha que você for enfrentar, você deve se preparar com oração e com jejum. Porque espiritualmente você ficará fortalecido para essa batalha e repreenderá e o Espírito sairá. Se os discípulos tivessem agora, todos eles combinados, vamos fazer então jejum e oração por esse menino, e eles voltassem no dia que eles entendessem que era o dia, para orar por esse menino, o Espírito iria embora. O Espírito iria embora. O Espírito iria embora. Então, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 de potestades, principados, demônios, então espíritos imundos, quando ele está falando ali, ele já está falando de uma hierarquia que tem no mundo espiritual. E até isso você precisa. Às vezes tem oração que você mesmo vai fazer e você vai entender que resolveu, que o Espírito te deixou. Às vezes você vai ter que pedir que alguém ore por você. Às vezes você vai ter que pedir que muita gente ore por você. Que pessoas se preparem para que você seja liberto totalmente. Mas que Jesus promete libertação para todos aqueles que pedem socorro para Ele, isso é fato. Isso é fato. A Bíblia diz em Ezequiel 16:60, contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância e com você estabelecerei uma aliança eterna. Ou seja, ainda que o inimigo tenha entrado na tua vida na infância, você tem uma aliança com Deus. É que talvez não protegeram você do jeito que poderiam proteger no mundo espiritual, mas a aliança que Deus tem, porque você nasceu, essa aliança ela permanece. E o Senhor está falando aqui, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com você desde a sua infância. Que até para cumprir o propósito de Deus, você vai precisar se libertar da infância. Você vai precisar se libertar da infância. Isaías 54:13 diz assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Ou seja, nós que estamos recebendo esse ensinamento agora, vamos nos esforçar para amar os nossos filhos, para proteger espiritualmente nossos filhos, para guardar os nossos filhos, e não deixar que Satanás tome posse da herança que é nossa. Os filhos são a nossa herança. Os filhos são nossos. E não deixar que Satanás entre nos nossos filhos. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Então consagre todos os seus filhos ao Senhor. Seja grato por todo filho que você tem. Se você já entregou seu filho para Satanás por alguma bobagem das que eu já falei, e que você se arrepende, então quando terminar esse culto, você vai aí sozinho, pede perdão a Deus por todas as palavras más que você liberou sobre o seu filho, e fala, Senhor, e eu reivindico, eu quero meu filho de volta. Eu quero a pureza do meu filho de volta. Eu quero meu filho comigo novamente. O Senhor livrará você e seus filhos do mal desde a infância. Amém? Amém? Por isso que é bom você entender, porque assim você protege a tua vida e protege também os seus filhos. Em nome de Jesus. Como o tempo acabou, eu estou à disposição para que quem quiser depois fazer perguntas. Que Deus abençoe você. Eu vou acrescentar o pedido de orações, os pedidos de orações, o braço direito da mãe do Éder, né? Que Deus tenha misericórdia aqui da mãe do Éder, que Deus toque, que Deus cure, que Deus repreenda todo o mal na vida dela e que Deus traga recuperação em nome de Jesus. Nós já oramos por todos os demais pedidos no início dessa ministração. Deus abençoe cada um de vocês e Deus os atenda nas suas necessidades. É o que nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.